Bem-vindo ao Sarau do Conto Surreal! E eu vou começar aqui desejando um bom dia pra você, ouvinte, porque eu lembrei da explicação do seu Cuia de que o bom dia serve pra qualquer hora do dia. E serve mesmo. Eu também gosto do bom dia, seu Cuia. Eu sou a favor dessa ideia sua. E o senhor se prepara, porque hoje a história foi solicitada pelos ouvintes. Mas como assim? Os ouvintes mandaram a história pra gente contar aqui? Ou eles querem que eu fale sobre algum assunto? O que aconteceu foi que a gente estava recebendo um monte de mensagem no Instagram, dizendo que no episódio passado o senhor falou que teve uma época que o senhor estava morando perto do córrego, que o senhor estava sofrendo de ataque de sonambulismo. Foi. E os ouvintes disseram que o senhor nunca falou sobre isso aqui no Sarau. Ué, mas eu não sabia que eu tinha que ter falado disso aqui. Não, o senhor não tinha que ter falado disso aqui. Mas os ouvintes queriam saber se o senhor tem alguma história sobre isso. De quando começou, de se aconteceu alguma coisa, como que o senhor parou de ser sonâmbulo. Ah, entendi. Eles querem saber se teve alguma história boa nessa época que eu fui sonâmbulo. É, ué. Quando você falou que os ouvintes tinham pedido uma história, eu achei que a gente ia começar a ganhar dinheiro aqui. Como? Vendendo histórias personalizadas? É, a pessoa paga pra gente e faz o pedido da história do dia. É uma boa ideia. Claro que é. Mas e sobre o sonambulismo? O senhor tem alguma história? Ah, se ninguém pagar, eu não conto. Que isso, seu Cuia? Brincadeira, Lucas. Teve uma época que eu fui muito sonâmbulo mesmo. E era sempre aquela loucura de dormir num lugar e acordar em outro. E enquanto eu sonambulava, eu tinha sempre um sonho que parecia a vida real, sabe? Muitas das vezes eu sonhava com um lugar e depois que eu acordava, eu descobria que enquanto eu estava sonâmbulo, eu tinha passado exatamente por aquele lugar do meu sonho. Teve uma vez que eu sonhei que eu estava andando na chuva, com um chapéu mexicano e 2 trompetes nas mãos. E quando eu acordei, eu estava com um chapéu e 2 trompetes na chuva. Até hoje eu não sei de onde que vieram aquelas coisas. Mas a minha sorte é que eu sempre estava de pijama nos meus sonhos dessa época. Menos mal, né? Imagina se o senhor sonha que tá pelado e acorda sem nada no meio da rua. Pois é, então. Eu sempre tive medo disso acontecer. Mas a minha sorte era que nessa época eu só sonhava com coisa tranquila. Aliás, de vez em quando eu tinha um sonho meio sem sentido. Tipo, que eu saía de casa e varria a praça na frente da minha casa, ou então que eu ia até o correio, entrava pela janela e trocava todas as cartas dentro dos envelopes. Teve uma vez que eu sonhei que eu tinha libertado todos os bichos de um zoológico. E quando eu acordava, eu descobria que tudo tinha acontecido de verdade. O caso do zoológico que foi o mais doido, porque o zoológico que eu libertei os bichos nem era na minha cidade. E os bichos não ficaram soltos na rua. Na manhã seguinte, eles já estavam tudo na floresta deles, com a família deles. Até hoje eu não sei como que eu fiz aquilo. Mas nessa época, eu comecei também a ter um sonho recorrente, sabe? Quando a gente sonha todo dia um sonho parecido. Sei. Então, eu comecei a sonhar com um cirquinho que tinha perto da minha casa. E eu sonhava um espetáculo inteiro. Mas aconteciam umas coisas meio malucas. Porque eu era todo mundo no circo. O apresentador, os elefantes, os malabaristas e os malabares, o pipoqueiro, o trapezista, os motoqueiros do Globo da Morte, a mulher barbada. E nas apresentações, no circo do sonho meu, eu montava num cavalo branco, que também era eu, e voava até no topo do circo, onde estava amarrado uma corda, e a gente se equilibrava lá em cima. E depois, claro, a gente pulava lá de cima e caía numa piscina que eu mesmo que tinha colocado no centro do picadeiro do circo. E quando eu saía da água, eu tinha virado uma sereia. Meu Deus, seu Cuia! Pois é, isso tudo eu fazia no sonho. No dia seguinte, eu acordava mais cansado do que antes de dormir. Mas também... Mas esse sonho com essas coisas do circo, eu achava que eu não fazia enquanto eu estava sonâmbulo. Porque sabe quando a gente assiste algum filme ou vê alguma coisa que a gente acha muito legal ou muito doida e acaba sonhando com aquilo? Então, realmente tinha um cirquinho perto da minha casa.
Mas nele não acontecia apresentação ao vivo. Durante o dia, eles passavam filmagem de apresentação que acontecia lá naquele mesmo cirquinho. E eu sempre ia lá assistir essas gravações. Nos vídeos acontecia essas coisas que eu falei. De animal, mágica, cavalo voador, sereia. Aí eu comecei a achar que eu estava sonhando com aquilo por causa das gravações que eu assistia, que eu gostava muito. Mas depois de um tempo eu reparei que os meus sonhos eram exatamente igual às filmagens. E enquanto eu não sonhava com uma apresentação diferente, eles passavam sempre a gravação do mesmo show. Meu Deus, seu Cuia, que loucura! Olha só pra você ver. Eu, que já estava ficando encafifado com essa história, comecei a reparar melhor nas filmagens. E percebi que todos os artistas e os animais usavam tudo a mesma roupa. E a roupa que eles usavam era o meu pijama, Lucas. Olha só! Era você, seu Cuia? O sonho era verdade? Até hoje eu não sei como, mas era tudo verdade. E não tinha como eu me controlar, porque aquilo tudo acontecia enquanto eu estava sendo sonâmbulo. Depois de vários meses e várias apresentações fantásticas, eu descobri que o culpado do meu sonambulismo era a banana que eu comia antes de dormir. Foi eu parar de comer minha bananinha que eu parei de andar dormindo. E o circo? Eu fiquei sabendo que, como eu parei de fazer as apresentações sonambulantes lá, o dono do lugar fechou o circo e abriu um dos primeiros cinemas aqui do Brasil para passar as filmagens das minhas apresentações do sonho. Nossa, seu Cuia, ainda bem que os ouvintes perguntaram sobre o seu sonambulismo, hein? Porque o senhor tinha uma história impressionante. É, uma história normal, né? Normal? Inclusive, eu queria aproveitar aqui o assunto e dizer que não se deve acordar um sonâmbulo, porque a gente nunca sabe se ele está indo fazer uma apresentação em algum circo da cidade.